isso aí, a partir de agora, mais um episódio do nosso podcast 3x4, numa semana super especial. É a segunda vez que você está com 3x4 essa semana, que a gente começou as sabatinas com os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo no nosso podcast. Então você vai seguir toda essa cobertura aqui no 3x4 com edições especiais mais de uma vez por semana. Eu sou a Nara Lacerda, você está começando a ouvir e assistir agora o podcast de política do Brasil de Fato. E quem me acompanha, como sempre, nessa bancada é o repórter de política do BDF, Igor Carvalho. Vamos lá, companheiro? Bora, Nara, mais uma edição especial, eleições, esse clima incrível. E bora para mais um programa especial. E a edição especial com presença especial, como quem estava com a gente antes de ontem também percebeu. A Carol Oliveira está de novo aqui com a gente, também faz parte da nossa equipe de cobertura política aqui no Brasil de Fato e vai nos brindar com todo o seu conhecimento e o seu repertório na sabatina de hoje. Obrigada por ter aceitado o convite, viu, amiga? Eu que agradeço, amiga. É um prazer estar aqui. Espero estar à altura dessa bancada aqui. Imagina, Igor, se não tá. E você que está nos ouvindo já sabe, quer acompanhar a cobertura política das eleições do BDF? brasildefato.com.br. Lembrando que hoje a gente dá continuidade, então, à nossa série de sabatinas com candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo. Hoje, o 3x4 recebe o candidato à Prefeitura da capital pela UP, a Unidade Popular. Ricardo Senesi está aqui conosco. Obrigada, candidato, pela presença. Bem, boa tarde, povo trabalhador de São Paulo. Queria agradecer a recepção de vocês. Temos certeza que vamos fazer um ótimo debate propositivo e conversar sobre essas eleições tem sido um desafio para toda a classe trabalhadora. Então vamos ao currículo do nosso convidado de hoje. Nascido em São Paulo, Ricardo Senesi é militante político, professor de História e sociólogo. Ele ingressou na política partidária por meio da Unidade Popular, a UP, um partido formado em 2019 que surgiu dos movimentos populares. Aos 37 anos, o candidato da UP é metroviário há 14 anos e ganhou destaque pelos protestos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo contra a privatização da Sabesp. Ricardo Senesi iniciou a militância política no movimento estudantil em 2010, quando presidiu o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do ABC e chegou a ser diretor da UNE. Candidato, pela regra da nossa sabatina, a gente tem 45 minutos que passam a contar a partir do início da sua primeira resposta. E essa sabatina, vale lembrar, está sendo transmitida nas redes sociais do Brasil de Fato, no Twitter e no YouTube. E também no YouTube da nossa parceiríssima TVT, a TV do Trabalhador. Nossa conversa também vai ficar disponível em todas as plataformas de podcast, no perfil do 3x4, que você já conhece. Imediatamente depois que a gente terminar, você já pode ir lá ouvir tudo de novo, ouvir pela primeira vez o que for da sua preferência. Então acho que agora a gente começa, né, Igor? E como sempre, vamos começar pela nossa convidada especialíssima, Carol. Obrigada, gente. O microfone é seu. Vamos lá. Candidato, para o ano que vem, o orçamento de São Paulo está previsto em 119 bilhões, dos quais 14,5 bilhões já estão comprometidos. Dos quais 14 bilhões são em investimento próprio, o resto está comprometido, né? Se eleito, como que o senhor executaria esse recurso? Bem, esse tema do orçamento é um tema que a gente precisa chamar o nosso povo para analisar conjuntamente, né? A forma como ele é distribuído é totalmente voltada para os interesses privados da cidade. O que eu quero dizer com interesses privados? Das grandes empresas que acabam controlando a política na cidade, que acabam determinando os rumos para onde vai a prefeitura. Então nós precisamos fazer uma reorganização desse orçamento para que a gente consiga atender os interesses da população. Então, assim, só essa parte está empenhada, nós temos que olhar todo o empenho que está sendo organizado atualmente. Algumas coisas podem se manter, mas a maioria delas nós vamos precisar rever. E nós não vamos rever isso sem a população participar desse processo. Então, já que ainda em fase de apresentação, uma das coisas que a gente tem trazido no debate eleitoral existe um grande afastamento do nosso povo das decisões da prefeitura e também da Câmara dos Vereadores. Então nós temos que ter um olhar de revisão, de auditoria, né, de todas as contas públicas. Tem muitas caixas pretas na cidade e que nós vamos trabalhar para abrir, para aumentar o interesse popular também na decisão, não só do que está organizado.
Agora, temos algumas coisas que são fundamentais que esse recurso precisa ser voltado. Então, nós estamos com a quantidade de população de rua cada vez maior, nós precisamos ter um olhar para a fome na cidade, temos que ter um olhar para o analfabetismo na cidade, então esses recursos têm que estar voltados primeiro para os principais interesses mais sentidos de toda a população. Agora, Mas já esse- é parte... Desculpa, Carol, termina. Mas esse seu plano de governo, né? Essas suas metas, esses seus objetivos, eles cabem nesse montante de recurso que a prefeitura tem? Olha, é um dos maiores orçamentos em parte, né? O terceiro maior orçamento do Brasil, Sim. governo federal, governo do estado, cidade de São Paulo, mas tem muito recurso para ser retirado. Por exemplo, nós temos as renúncias fiscais das empresas privadas que deixam de pagar os impostos com anuência, com Ou aceitação. seja, esses 119 bilhões que o senhor está querendo dizer, ele poderia ser maior Poderia ainda. ser maior. Se nós determinássemos o fim dessas renúncias fiscais das grandes Exato. empresas. Sim. E também uma outra coisa que nós queremos é a taxação das grandes fortunas e imposto progressivo de todo o setor que ganha mais. Então, nós não vamos fazer as coisas do dia para a noite. Ponto 1, tem que ter sempre uma transição. Mas nós precisamos ver que o que é mais radical e o que é mais urgente não é a gente fazer uma discussão rápida sobre orçamento e reverter para o interesse da população. O que é radical na cidade é a gente estar com a quantidade de população de rua de mais de 40 mil pessoas. O que é radical é a gente ter um índice de analfabetismo batendo 300 mil pessoas na cidade. Isso para nós é radical. Então, nós temos que ter um comportamento olhando para o sofrimento do povo, que é crescente na cidade, como é também no Brasil, enfim. Então, a gente vai com firmeza olhar para essas questões, inclusive para aumentar o orçamento, mas também para reorganizar a distribuição. Agora, Senesi, eu queria começar, até pra gente conseguir, nós temos, o que é muito bom para a classe trabalhadora, nós temos 2 metroviários. Na disputa entre os 10 candidatos, nós temos 2 metroviários, os 2 por partidos de esquerda, né? Então temos o senhor pela UP e o Altino Prazeres, que esteve aqui nesta semana, pelo PSTU. Eu li o programa de governo dos dois e, de fato, as propostas são muito parecidas. A forma de enxergar a cidade, apresentar soluções para a cidade são muito parecidas, muito próximas. O que difere as duas candidaturas e por que nós não temos uma unidade entre as duas candidaturas, ao invés de duas candidaturas muito parecidas e muito próximas correndo a cidade? Bom, a Unidade Popular, ela vem num processo totalmente diferente da trajetória do PSTU, que são um grupo que saiu do Claro. PT. Então, primeira parte é isso. Nós somos oriundos dos movimentos populares, construímos ocupações, né, de moradia. Então, a gente tem uma ação junto ao nosso povo mais pobre muito consistente, muito firme. Nós temos os movimentos sindical, esse movimento que eu falei, o MLB, tem o movimento de luta de classes, temos o movimento de mulheres Olga Benário e a União da Juventude Rebelião. Então são um conjunto de movimentos que produziram uma legalização de um partido. Isso é um diferencial importante, porque nós levamos à prática até o final as nossas ideias. Levamos para a construção do poder popular de imediato. E nós passamos por um teste de coletivização do projeto de cidade que nós temos a partir da própria experiência da legalização, que nós levantamos 1.200.000 assinaturas. Então nós temos um olhar para a conjuntura que prioriza o combate ao fascismo a partir do trabalho popular. Então eu acho que isso fortalece a candidatura da Unidade Popular, não só a prefeitura, mas também dos vereadores e vereadoras que nós temos, e em todo o país. Porque nós fazemos um combate contra o fascismo, com força, com energia, né? Nós não podemos subestimar o que é fascismo no Brasil hoje. Você tem governos como Ratinho Júnior, como Zema em Minas, o próprio Tarcísio e o Nunes aqui na cidade de São Paulo, Castro no Rio de Janeiro, só para citar alguns exemplos. Então, assim, nós precisamos ter um olhar de que existe um movimento, inclusive para impedir a continuidade dos governos que foram eleitos. Nós podemos viver novas fases de golpismo no Brasil, ligado ao bolsonarismo. Então, isso é uma prioridade para nós. Soma-se a isso a luta de massas que a gente tem organizado, a luta do nosso povo. Então a nossa candidatura estava na greve dos Correios, estávamos na greve dos bancários, que teve um piquete de enfrentamento esses dias no Banco Santander, lá na zona sul da cidade. Estamos na ocupação dos previdenciários. Então, apoiando essas lutas, né, que eu quero dizer que a gente constrói junto. Então, a nossa candidatura é uma candidatura de combate ao fascismo e de luta de classe somada. Então, acho que isso faz com que a gente tenha um programa do socialismo com uma ação que tem esse olhar da conjuntura, considerando inclusive a situação internacional, né, que talvez a gente possa falar mais depois, mas nós estamos vivendo uma fase de grandes guerras no mundo, nós estamos vivendo um problema ambiental decisivo no próximo período,
e que a gente tem que olhar que nós estamos numa fase de decisão no mundo. Né? Você tem o fascismo se colocando e nós precisamos ir para uma radicalidade também de resposta ao fascismo, que para nós é o socialismo. Vamos voltar aqui para São Paulo, candidato, falar um pouco do plano de vocês e começar por educação. A gente tem uma aspa aqui do plano de governo de vocês que fala que na educação a ideia é estabelecer um novo modelo educacional que desenvolva o intelecto, a cultura e a consciência crítica dos alunos, promovendo uma educação popular. É uma proposta bastante subjetiva, aberta, né? Ela não traz planos concretos. Como é que isso aqui que vocês propõem vai ser feito na prática? Então, a gente tem um olhar para a questão da educação que está ligado também com a nossa visão de mundo. Então, assim, nós não vamos resolver nenhum dos problemas principais da prefeitura sem a gente fazer uma transformação profunda na realidade que nós estamos vivendo. Então, a educação hoje ela está muito marcada pela pressão das escolas privadas, do lobby das empresas privadas de educação. Então, quanto menos a prefeitura ofertar para o povo, mais facilmente o nosso povo vai acabar tendo que ir para uma escola particular, que é o que se coloca hoje. Nós queremos uma educação melhor. O que as pessoas estão procurando fazer, se possível? Que a grande maioria não consegue, mas se possível, as pessoas estão colocando em escola privada. Por quê? Porque o Estado não consegue ofertar numa qualidade que a gente quer. Então a gente precisa olhar para esse ponto. As indústrias de educação privada precisam ser socializadas no nosso ponto de vista. O que é a socialização? É tornar tudo público. Então nós temos que olhar para as creches que são da rede municipal hoje, para que a gente saia das redes conveniadas que nós temos em creche, para citar um exemplo, para que elas sejam totalmente públicas. E para que todas as vagas sejam públicas. Porque se a gente utilizar todo o dinheiro, toda a organização econômica que está colocado para a educação privada e pública, sempre a pública vai levar desvantagem. Claro, mas aí, candidato, o senhor está resolvendo o problema que é promover a educação popular. Mas eu queria entender programaticamente, como é que nós vamos estabelecer um novo modelo educacional que desenvolva o intelecto, a cultura e a consciência crítica desses alunos? Então, a gente tem uma visão seguinte, que a gente pode ter todo um plano específico de criar um número grande de escolas. Certo. Mas a questão hoje não é se eu vou criar mais um CEL ou menos um CEL, se vai administrar mais um CEL ou não. A questão hoje é que a educação está voltada para desenvolver o lucro. E nós precisamos ter isso porque, veja só, todas essas conveniadas elas estão ganhando um valor muito alto. E a prefeitura sempre fica com um serviço reduzido. Então a gente pode apresentar, nós vamos criar mais 100 escolas. Beleza. Só que elas não têm condições de se manter. Veja o que aconteceu com o CEL. Mas, candidato, o senhor acha que esse caminho que o senhor está trazendo para a gente resolve problemas práticos? Por exemplo, práticos mesmo, salário de professor, valorização profissional, merenda, crianças que não conseguem ir para a escola por falta de condições econômicas. Esse plano mais geral de vocês mira nesses problemas que são problemas diários, cotidianos das escolas públicas da capital? Resolve sim, porque a gente, a partir de resolver um problema estrutural, nós vamos ter muito mais dinheiro para fazer as coisas. Acho que esse que é o ponto que a gente quer fazer. Porque a gente tem que discutir o orçamento como preliminar de uma discussão de educação de saúde ou de outros temas, porque sem isso você não tem verba para fazer as coisas. Então essa é a grande questão que nós estamos trazendo aqui ao debate e nós queremos convidar o povo a pensar junto com a gente. Não se tem orçamento, do jeito que as coisas estão estruturadas hoje, para resolver esses problemas que você citou, Nara. Então a gente precisa de mais verbas. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, refazendo toda a discussão orçamentária, não ficar com as amarras, que são amarras que na prática fazem com que lá na ponta não tenha uma biblioteca, não tenha um laboratório didático, você não tenha condições, inclusive, de ter uma escola integral de qualidade, você tenha o problema de merendas que poderiam ser mais atrativas para os estudantes se alimentarem melhor, enfim, toda a reestruturação que nós podemos fazer, inclusive aproveitando a experiência dos movimentos populares. Candidato, desculpa te interromper, mas vamos para um outro tema que também segue nessa linha de proposta. No seu plano de governo, na página 5, também tem uma proposta que me parece bastante aberta, que é a garantia de emprego e trabalho obrigatórios para todas as pessoas adultas capazes de trabalhar. Como isso seria possível, candidato? Bom, isso seria possível primeiro reduzindo a jornada. Nós estamos numa situação de jornada de trabalho hoje em escala 6.1, escala 5.1, 12/36, que são jornadas que na prática impedem de que outras pessoas trabalhem também. Fora que você tem uma jornada
exaustiva, longa, e ainda você tem que considerar, porque isso que a reforma trabalhista fez é errado, que é colocar num segundo plano o trajeto. Porque para nós, você ir ao trabalho também é trabalhar, viu? Fazer o serviço doméstico, lavar o seu uniforme para trabalhar no dia seguinte também é trabalhar. Então você tem uma jornada 12 por 36, mais 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, você já trabalhou 16 horas. Então, assim, primeiro ponto para que todo mundo trabalhe, que é o que nós defendemos no programa, é redução da jornada de trabalho. Nós temos que olhar as coisas conjuntamente, estruturalmente. Então, reduz a escala, colocando na nossa proposta 30 horas semanais. Isso vai fazer com que todo mundo trabalhe. Como nós vamos fazer isso? Utilizando a tecnologia. Porque hoje a tecnologia está servindo para escravizar mais a classe trabalhadora. As pessoas estão trabalhando em casa, na folga, O senhor também final fala de semana, então a gente tem que pegar a tecnologia também como um apoio para a redução da jornada. Mas o senhor também fala em trabalhos obrigatórios. Como que você obrigaria uma empresa a contratar O que nós estamos falando aí é sobre a classe minoritária da sociedade, um pequeno punhado de pessoas, meia dúzia, que não trabalha e vive do trabalho alheio. Então, nós vamos socializar a riqueza, nós vamos fazer um processo de organização até revolucionária, de colocar hoje para quem não trabalha, que comece a trabalhar. Então é isso que nós estamos falando, que não vai ter mais ninguém vivendo à custa do trabalho dos outros. Nós queremos colocar todo mundo para trabalhar. Tá. Candidato, na página 4 do seu plano de governo, o senhor afirma que, vou abrir aspas aqui, promover o combate ao racismo e à intolerância religiosa será uma prioridade, com um enfoque em garantir acesso igualitário à educação, trabalho digno e saúde para os povos negros e originários. E aí continua, é preciso implementar políticas públicas robustas e enfrentar o racismo. Fecha aspas. São Paulo esse ano vai ter uma eleição com 10 candidatos. As 10 candidaturas são de pessoas brancas. A UP, além do senhor que é o candidato a prefeito, que é branco, a UP terá 6 candidatos a vereador, 4 brancos e apenas 2 negros. Eu queria escutar um pouco o senhor sobre esses dados e eu queria saber por que a UP não promoveu, então, internamente, não resolveu já esses problemas internamente e tem mais candidaturas negras. E por que a UP não tem, por exemplo, um candidato negro para a Prefeitura de São Paulo? Bom, para nós a gente resolveu essa questão, né? Nosso presidente nacional, candidato a presidente em 2022 foi o Leonardo Péricles, inclusive com a Samara, uma mulher negra, nordestina. Nós, inclusive, temos que lutar muitas vezes para que os homens também sejam candidatos. Então a gente teve esse fenômeno de ter uma maioria de mulheres candidatas e quase não tinha homem. Então a gente cumpriu a cota de gênero para os homens, né, na eleição passada. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso. A nossa companheira vice, a Júlia, é uma mulher negra do movimento de mulheres, tem uma trajetória de muita combatividade e a gente tem feito essa discussão contra o racismo também no dia a dia como tarefa dos homens brancos, como tarefa das pessoas brancas, porque nós temos que ser aliados, temos que ser apoiadores dessa luta. Então, para nós, a unidade popular contra o racismo, contra o capitalismo, ela é uma unidade de todo o povo, independente da questão da etnia. Evidentemente, nós temos esse recorte muito claro com o nosso presidente nacional e com a presidente aqui de São Paulo, que é a mulher, a Vivian Mendes, e para nós isso está muito bem resolvido. Numa eleição, num dado momento, eu sou candidato, inclusive a gente teve essa política de trocar as candidaturas, porque nós queremos várias lideranças, não só ter apenas um nome como uma liderança política. E, obviamente, temos que olhar para a estrutura da sociedade, que é uma estrutura que privilegia, né, o patriarcado, o homem branco. Então, a gente tem olhado para isso com muita atenção e seriedade e temos feito uma política de luta popular diária para que a gente consiga fazer isso. Agora, para nós, a luta contra o racismo vai ter uma outra condição numa sociedade que a gente defende, que é uma sociedade socialista. Porque a concentração da riqueza, o capitalismo privilegia, historicamente, né, a permanência de um tipo de seres humanos na frente do poder, oprimindo a grande maioria do nosso povo, que é um povo negro. Vamos falar um pouquinho sobre essa conjuntura eleitoral que a gente está vivendo na capital hoje, candidato. Falar um pouquinho mais de campanha. A gente tem hoje, disputando a primeira colocação, digamos assim, nas pesquisas, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Há um risco que o candidato Guilherme Boulos, inclusive, não vá ao segundo turno, né? Dependendo de como esse cenário se desenvolver. E é o candidato do campo da esquerda. O senhor considerou, vocês já apoiaram ele, inclusive, né? O P já apoiou o Boulos. O senhor considerou uma união de candidaturas progressistas para viabilizar uma vitória eleitoral, demonstrar uma unidade?
Houve essa consideração? Então, nós temos um entendimento que a situação que nós estamos vivendo hoje precisa ter uma organização extremamente combativa, classista, rebelde, que lute contra o fascismo. Nós, inclusive, temos feito muitas ações nesse sentido. Então, vocês falaram aí nas preliminares, a gente teve aquela batalha da Alesp, que foi um projeto de privatização. Então, nós estamos olhando para o fascismo com muita atenção, porque eles não conseguem mais ganhar as eleições falando abertamente. Vamos privatizar a água, vamos privatizar tudo, vamos fazer um governo super liberal. Eles não conseguem ganhar a eleição falando isso. Então, eles precisam de candidaturas fascistas para implementar esse programa. Então, nós temos combatido o fascismo na linha de frente. E achamos que isso é a prioridade dessa eleição. Então, o Pablo Marçal tem se colocado de uma maneira extremamente violenta, né? Colocando que essa situação ela precisa ter um enfrentamento mais aberto, mais claro, mais firme. Nós não estamos numa fase de vacilação, de negociação, de talvez ter uma outra saída junto com o Centrão. Não está colocado isso. Isso, inclusive, voltando a pegar o gancho anterior, é uma tendência mundial. Veja a eleição da França. Né? A Le Pen parecia que ia ganhar com a sua candidatura fascista, não ganhou. Quem ganhou foi a nova Frente Popular, que vem das greves dos urbanitários, né, que são os companheiros que fazem a limpeza urbana, com greve dos ferroviários, com a greve geral contra a reforma da Previdência. Quem ganhou foi mais a esquerda. O Macron, que era a unidade nacional do centro, perdeu. Então esse caminho para o centro, a gente discorda e acha que ele pode, inclusive, levar à derrota. Se houvessem as candidaturas na ofensiva contra o fascismo, poderíamos ter considerado. Mas o senhor está considerando, então, que aliar-se ao Boulos neste momento seria um caminho para o centro? De certa forma. Se a gente olhar o que é a chapa hoje, trazendo a Marta, que foi uma pessoa que votou pelo impeachment, que teve todo o movimento à direita, com toda a conjuntura que está sendo trazida, é para ir ao centro. Não é para reivindicar as bandeiras históricas da classe trabalhadora. Então a gente precisa, nessa fase que nós estamos, e aí não é uma questão de ficar denunciando candidato A, B, C ou não. A nossa questão é mirar com energia contra o fascismo. Nós não estamos para ficar demarcando dentro do nosso campo, não. Nós queremos chamar a atenção e fazer um trabalho popular nas periferias, porque a gente tem visto desde a pré-campanha. A gente não está andando só agora. O que a gente vê nos bairros pobres desde o ano inteiro? A Unidade Popular fazendo porta a porta, fazendo brigada do jornal A Verdade e as candidaturas da extrema-direita, fazendo um trabalho político ideológico. De várias formas, inclusive, utilizando futebol de várzea, utilizando relação com lideranças religiosas. E a gente não vê todo o campo fazendo isso, que deveria ter sido feito. Então, a gente tem esse olhar também. No segundo turno, qual deve ser a avaliação, eventualmente o Guilherme Boulos estiver no segundo turno, qual deve ser a avaliação da UP? Nós vamos ter que esperar acabar o primeiro turno. Acho que isso foi uma coisa que a gente tirou internamente, porque tem várias situações que podem acontecer. Tem a nossa candidatura que tem crescido, que a gente tem feito um trabalho de base importante. E nós estamos fazendo a discussão pelo socialismo, pela construção do poder popular, porque a vida do nosso povo também está muito difícil. Né? Então, assim, a gente ficar adiantando discussão de segundo turno, a gente acha um pouco precipitado, e também a gente quer debater isso. O nosso povo está sofrendo muito. Justo. Senese, eu queria te escutar um pouquinho sobre estratégia de campanha, tá? de eleições. A UP acessou do fundo eleitoral o piso do recurso, 3,4 milhões. Esse piso ele foi distribuído para alguns partidos. Vou falar aqui, ó. Agir, DC, Democracia Cristã, Mobiliza, PCB, PCO, PMB, PRTB e PSTU. Me chamou a atenção, dando uma lida no mapa das eleições, que a UP terá 14 candidatos à prefeitura de capitais espalhados pelo Brasil. É um número bom, principalmente se pensarmos que a UP é um partido recém-formado, é um número importante. Sim. Porém, uma campanha à prefeitura, ela chega a custar 10 vezes mais que uma campanha de vereador. Eu queria entender um pouco a estratégia de vocês, porque se olharmos o Agir, o Mobiliza, DC e o PCB, eles adotaram a estratégia de lançar apenas um candidato à prefeitura e pulverizaram esses recursos. É importante aqui para o nosso telespectador e ouvinte que não são 3,4 milhões para o Senese, 3,4 milhões para o país inteiro. Uhum. Esses partidos optaram por lançar apenas um candidato à prefeitura. Por que a UP
abdicou de pulverizar esse recurso entre os vereadores, que é mais fácil eleger vereador, e concentrou forças nas candidaturas à prefeitura? Bom, a gente tem a visão de que é necessário a gente colocar um trabalho popular no Brasil inteiro. De que esse modelo de trabalho que eu apresentei aqui, que é um modelo de coletivização da sociedade, de divisão de tarefas, pensando um conceito da construção do poder popular ser mais aprofundado, a gente acha importante conversar com o máximo de brasileiros possíveis. Tudo bem, você tem São Paulo, que é uma eleição muito importante, mas a gente tem uma série de capitais que é necessário fazer um combate mais duro contra o fascismo, né? Então você pega o caso, para citar um exemplo aqui, né? Nós estamos em São Paulo, discussão daqui, mas a Alenilda em Maceió, ela tá indo muito bem. Sim. Nas pesquisas e tal, então isso cumpre um papel também de colocar um setor mais avançado, defendendo o poder popular, o socialismo, né, as ideias da classe trabalhadora. Então isso também tem uma importância, né? Acho que São Paulo tem esse peso, mas nós temos que ter um olhar nacional da luta geral, principal para nós, contra o fascismo. É isso, a gente vai para um intervalo rapidinho para beber uma água e já voltamos. Se você gosta do conteúdo do 3x4 e da cobertura do Brasil de fato, então ajude a gente a continuar fazendo comunicação popular e a te contar o que a mídia hegemônica não te conta. Acesse apoia.se/Brasil de fato e apoie a comunicação popular no Brasil. Tem cobertura que você só vê aqui, então vem lutar com a gente. apoia.se/Brasil de fato. Estamos de volta, então, para o nosso segundo bloco da sabatina de hoje, aqui no podcast 3x4. Vamos continuar conversando com o candidato à Prefeitura de São Paulo pela UP, Ricardo Senesi. Lembrando que, ao longo dos próximos meses, o seu melhor amigo na cobertura das eleições municipais 2024 no Brasil é o Brasil de Fato e o podcast 3x4. Então, fica com a gente. Vamos retomar nossa conversa, Carol. Vamos lá, Nara. Candidato, no seu plano de governo, o senhor cita o transporte, a palavra transporte 15 vezes. O senhor é da categoria e tal, mas o senhor fala de ônibus somente uma vez. Na página 11, especificamente, o senhor fala em, abre aspas, reestatizar o transporte rodoviário e enfrentar a privatização do metrô e da CPTM. Mas, candidato, o metrô e a CPTM são de responsabilidade do governo estadual. Aquilo que é de responsabilidade da administração municipal, que são os ônibus, são as linhas de ônibus, o senhor fala em apenas adequação do ponto de ônibus. Para esse tipo de transporte, candidato, os ônibus, qual que é a sua proposta especificamente? Não, só para entrar numa discussão aí, a palavra transporte, para nós, ela resume bem, porque nós temos que pensar o transporte de forma integrada. Então, se você citar ônibus, metrô ou bicicletas, por exemplo, está englobado aí nesse termo que a gente utilizou no nosso programa. Então, assim, para nós, primeiro eixo que nós estamos trabalhando nós precisamos reduzir o automóvel e o transporte individual na cidade. Não tem mais condições de andar em São Paulo. Nós precisamos ter uma divisão melhor do transporte na cidade, utilizando o transporte coletivo. E dentro disso que a gente tem o olhar para o ônibus. Então, quando a gente fala de integrar o transporte público e coletivo, nós podemos ter uma malha metroferroviária junto com a possibilidade de mais utilização de ciclovias, para que a gente tenha mais uso das bicicletas como alternativa, e também a questão do transporte de passageiros sobre trilhos. Para nós, o eixo central disso é combater a privatização que já existe, que já está consolidada nas empresas de ônibus. Então, nós estamos pagando duas vezes na prática. Primeiro, a gente paga a passagem ali, efetivamente, carrega o cartão e tudo mais, e a outra é o subsídio da prefeitura, que chega em 5 bilhões, na verdade até um pouco mais, 5,6 bilhões de subsídio. Então, a população está pagando através dos impostos e também através da passagem. Para nós, se a gente conseguir reduzir essa passagem, a partir do momento que a gente volte a ter uma empresa pública de ônibus, e não é pura e simplesmente reestatização, nós temos que reestatizar e também ter o controle popular do serviço de transporte. Então, a gente fazendo um trabalho integrado entre todas as possibilidades de mobilidade urbana, coletiva,
com a reestatização e controle popular, nós vamos ter uma solução melhor para a cidade. E na parte que diz respeito a metrô e CPTM, o município tem participação nessas empresas, ainda que minoritária, bem baixo percentual, mas tem. E também nós temos que olhar porque é uma situação que está totalmente integrada. Você pega o caso da SP Trans. Hoje, ela funciona como o receptor do canal das passagens, né? Então, todo mundo que pagou a passagem vai para um local único, né? É a chamada Câmara de Compensação, e a partir dali as empresas privadas elas vão retirando os valores. Então, qual é a prioridade de retirar o valor do transporte? Não é o metrô público nem a CPTM pública. Prioridade é a empresa privada de ônibus, que retiram a maior parte. Depois sai a CCR através da Via Mobilidade, Via 4, por aí vai. E vai sobrando pouco para as empresas públicas. Então, o que tem na prática são empresas privatizadas com escândalos de corrupção no meio, né, que nós temos que ver que essas privatizações ajudaram a aumentar a corrupção. Então nós precisamos fazer uma auditoria de todos os contratos que estão colocados. Das empresas de ônibus. Das empresas de ônibus. E de todas as empresas terceirizadas que prestam serviço também. Porque aí no meio está sendo um local de grande corrupção na cidade. Nós queremos abrir essa caixa preta, porque está no meio muita corrupção, muita gente sendo beneficiada e a gente tendo um transporte super lotado, sofrendo no trânsito, passando horas, enfim. Então isso é uma grande injustiça. Um dos centros de problema da cidade de São Paulo é a questão do transporte, porque ninguém consegue ter aquele plano ideal que a gente vai chegar no socialismo, que essa sociedade sim vai ter essa condição de você morar perto de onde trabalha. Isso é raríssimo na cidade de São Paulo. Agora, candidato, falando na esteira da pergunta da Carol sobre o plano de governo do senhor e essas pequenas confusões que é legal a gente explicar para quem está nos assistindo agora, o senhor fala em desmilitarização da Polícia Militar e da GCM. Desmilitar a Polícia Militar é algo que foge muito do âmbito do prefeito de São Paulo. O que o senhor quis dizer com isso e qual de fato é a sua ideia, a sua proposta para desmilitarizar a GCM? As polícias, elas funcionam de forma muito próxima, tanto a PM quanto a GCM. E a estrutura da GCM, ela é uma estrutura militarizada no padrão militar que a gente sabe que tem no governo do estado e também nacionalmente. Então, a desmilitarização, ela não é só do âmbito formal, pensando na PM estadual. Ela é do que é estrutura na polícia. E o problema da violência não vai ser resolvido com mais violência, com mais armamento, com mais morte, com mais massacre da população periférica. Isso é uma estrutura do Estado justamente para ampliar a repressão do nosso povo. Então, assim, se violência fosse resolver mais, já teria resolvido, porque assim, o que tem de chacina acontecendo, claro. Veja o que o governador fez na Baixada Santista. Sabe, uma série de outras ações da própria GCM que Mas aconteceram. Aí a sua proposta seria o quê? Por exemplo, mudar a hierarquia da GCM, mudar o alto comando, destituir o alto comando da GCM, tirar a ideia de hierarquia do agrupamento da GCM. Qual seria a sua proposta para desmilitarizar a GCM? O que militariza é quando você tem um inimigo, né? Você está em guerra, Palestina e Israel. Ali tem uma militarização em curso. Aqui na cidade de São Paulo, por que vai ser militarizado? Qual é o grande inimigo que eles estão matando? Que eles estão procurando combater? Somos nós. Nós, trabalhadores e trabalhadoras. Nós não precisamos dessa estrutura para combater o inimigo e matar o inimigo. É isso que está acontecendo. A estrutura militar ela tem que mudar isto. Nós precisamos de uma polícia comunitária, da comunidade, para proteger as nossas comunidades nos bairros periféricos. E a segurança ela vai ser melhor se o nosso povo tiver organizado junto com a prefeitura, junto com as estruturas do Estado, para que a gente tenha um governo popular ao ponto de que as pessoas se reconheçam, se conheçam, né? A gente estava falando aqui do Léo Péricles, ele fez a ocupação lá, Eliana Silva, em Belo Horizonte, e a ocupação que eles moram há mais de 10 anos, praticamente não tem pessoas que morreram lá, em comparação com outras comunidades. Por quê? Porque ali você tem um poder popular sendo construído e que é muito mais seguro. Você não tem uma ausência de um poder político coletivo. Quando você tem essa ausência de um poder político coletivo, a violência é maior. Então, a gente tem que desmilitarizar, ponto 1, mas a gente tem que ter uma segurança comunitária, não haver nenhuma segurança. Ao contrário.
Vamos falar de um problema crônico da cidade de São Paulo, um problema de saúde pública gravíssimo que governos de esquerda não conseguiram resolver, que é a Cracolândia. Inicialmente, o senhor candidato é contra ou a favor da internação compulsória? A questão da Cracolândia, ela está muito ligada com o mundo que a gente vive, com grande desigualdade social, uma cidade extremamente rica, por um lado, com algumas pessoas concentrando uma riqueza enorme, e a prefeitura vai corroborando politicamente com isso na história das suas gestões. Então nós precisamos ter uma política que, em primeiro lugar, resolva esse problema da miséria, da pobreza extrema que nós temos na cidade, e que a possibilidade de a gente ter uma oportunidade para as pessoas trabalharem, né, como a gente discutiu pontos atrás, seja uma coisa perene e consistente. E a Cracolândia tem que ser vista como um problema de saúde pública. Então não adianta você, uma vez ou de vez em quando, ter uma política que funcione como saúde pública. Nós precisamos ter uma coisa estruturada, padronizada ao longo dos anos, para que isso se torne uma opção para as pessoas. Porque pura e simplesmente internar não tem resolvido já. É isso que está colocado. A gente precisa dar a condição de, aos poucos, ao longo de vários anos, porque a Cracolândia não existe há um ano, sabe? São muitos anos nessa situação. Isso não vai ser resolvido em 1 mês, 2 meses. Nós precisamos ter uma política ao longo dos anos que seja de saúde pública, que seja uma política que vá junto com a prefeitura desestruturando a desigualdade social, ou seja, organizando uma igualdade social, e com isso nós vamos paulatinamente resolvendo. Agora, é bom dizer que esse tráfico de drogas, veja que a gente tem essa noção, e a gente precisa também investigar isso. Tem muita gente na política envolvida, sabe? A gente já teve candidato à presidência da República com um avião de cocaína. Sabe, é isso que nós temos no Brasil também que precisa ser olhado. Mas, candidato, o senhor consegue dar um exemplo de um programa, de uma política pública em saúde para a Cracolândia que esteja no seu escopo de atuação enquanto prefeito, no seu programa? Então, a gente traz a discussão sempre pro tema da reestruturação da sociedade. Nós precisamos revolucionar o que está acontecendo. Porque se a gente for tentar resolver só com o orçamento que está colocado, só com as limitações que estão colocadas, nós não vamos ter condições de resolver nada. Nós vivemos num sistema podre, num sistema extremamente corrupto. Não vai ser possível governar do jeito que a estrutura está colocada. O que nós estamos chamando a atenção no nosso programa é para essa orientação. Nós temos que ter uma orientação para mudar tudo. Para virar o jogo do jeito que ele está colocado. Porque do jeito que está, com as regras que estão colocadas, não vai ter prefeito que vai resolver nada. Vai só fazer uma administraçãozinha um pouquinho melhor para um lado ou para outro. Candidato, mas o fundamental vai continuar existindo, que é uma grande desigualdade. Então nós temos que virar o jogo. Seguindo sobre esses pontos da cidade, em março do ano passado, a prefeitura concluiu o processo de privatização do sistema funerário na cidade. Desde então, o Brasil de Fato tem denunciado alguns casos de preços abusivos praticados, de ausência do valor social, de gratuidade para famílias de baixa renda. Se eleito, como que o senhor pretende lidar com esse assunto do sistema funerário? Não, até parabenizar o trabalho de vocês de fazer essa denúncia de forma importante, com pesquisa, com uma boa análise. Então, vocês prestaram um serviço para a população, porque a gente vem enfrentando isso, né, no nosso partido, que é fazer a denúncia contra as privatizações com pouca cobertura da mídia, assim. Chega a ser extremo mesmo, que a mídia ela só cobre quando teve uma batalha da Lesp, quando você tem uma greve geral contra as privatizações. A gente fez uma ocupação, né, em 2017 da Câmara de Vereadores, justamente no processo de desestatização, que na prática é só um nome disfarçado para privatização, ou enfim, outras formas de tornar privado, que é uma coisa que a gente vem falando bastante. Então, assim, esse tema pouca gente acompanhou, né, que ia privatizar cemitério. E, com certeza, nós precisamos ter um olhar para que isso seja um momento de luto respeitado das famílias. Isso é um desrespeito muito grande para as pessoas. Você perde um ente querido, você tem que lutar para conseguir enterrar a pessoa. Sabe, você já está num momento difícil, um momento de dor, e ainda tem mais essa humilhação para passar. Então, assim, é uma vergonha, sabe? Eu acho que é um absurdo isso ter sido privatizado, e a gente acha que tem que ter um investimento. Aí é processo de reversão direta mesmo. Isso aí vai ter que precisar de todo o nosso povo estar junto, de uma grande mobilização social,
para mudar essa lei, né? Junto com o que for possível dialogar dentro da Câmara dos Vereadores, mas também nós vamos ter que impor na força popular esse tipo de discussão. E tem vários meios para a gente fazer atos, manifestações, greves e também a própria questão do plebiscito, forjando disso um processo de poder popular, né, que é o povo decidindo mais do que uma Câmara de Vereadores que às vezes vê só interesse privado e não pensa, né? Porque o caso da Sabesp é emblemático. A maioria da cidade era contra, no caso da cidade de São Paulo, né, sendo um processo estadual, mas a cidade de São Paulo era contra privatizar e mesmo assim os vereadores fizeram. Falando ainda dos absurdos da vida dos trabalhadores, candidato, em dezembro do ano passado, o prefeito Ricardo Nunes determinou a suspensão do serviço de aborto legal realizado no Hospital Geral da Vila Nova Cachoeirinha. A prefeitura alegou que esse serviço estaria disponível em outras unidades hospitalares públicas, porém, mulheres têm relatado ao longo dos meses, saiu na imprensa, buscaram no Ministério Público, que não estão conseguindo realizar o aborto legal na rede pública em São Paulo. O STF provocou a Prefeitura de São Paulo para que se manifestasse. Eu queria saber, caso eleito, como o senhor vai tratar essa questão, e eu queria saber a opinião pessoal, a posição pessoal do senhor sobre o aborto. Bom, nós temos uma situação na cidade hoje que ela é ligada com a situação nacional e internacional, que o fascismo ele tem uma política. Quando a gente fala assim, fascismo no geral, às vezes a gente vai pensar só no bolsonarismo, só vai pensar em grandes questões, mas também está ligada com questões específicas como é isso. Então, você tem essa política de repressão, né, ao aborto legal. Nós estamos falando o que já existe. Isso é importante ficar claro para quem está acompanhando. O aborto legal está sendo perseguido pelo prefeito e isso está ligado com uma política de impedir que o nosso povo tenha acesso quando necessário. Porque é bom dizer, a parte rica da cidade, quando quer fazer, faz. O que não tem é um aborto para a população mais pobre, para as mulheres mais pobres, né? Então, primeiro, a gente pessoalmente, mas inclusive politicamente, toda a unidade popular tem uma questão muito clara sobre isso, né? Nós defendemos o aborto enquanto uma questão de saúde, enquanto uma questão de direito das pessoas, mas principalmente de saúde. Então a gente quer, inclusive, que isso seja descriminalizado, né, para realmente a nossa população poder ter uma questão de saúde melhor. E nós estamos olhando o que está acontecendo, né? Nós tivemos uma luta importante contra o PL que queria impedir. Posso tirar uma dúvida? O senhor, na sabatina pro G1, o senhor disse que a UP já faz um trabalho de atendimento às mulheres em situação de violência. Que trabalho é esse? Bom, a gente tem, inclusive, nós vamos ter um ato agora às 3h, para defender a Casa Laudelina, que é uma casa de referência das mulheres, que faz um apoio psicológico, faz apoio jurídico, né? Enfim, faz um atendimento às mulheres que estão em situação de violência e ajudando essas mulheres a saírem de uma situação que o seu agressor continue prevalecendo. Então nós ofertamos esse espaço e a nossa Casa Laudelina, que fica no Pari, está com um processo de reintegração de posse. Então nós estamos fazendo uma mobilização hoje contra essa reintegração de posse. O que nos chama muita atenção é que está ligado com essa estrutura dos fascistas, né? Que não fazem nada para ajudar na saúde e na vida das mulheres. Uma saúde que é muito atacada, como a gente sabe, teve esse caso na Cachoeirinha, mas o prefeito não fez nada e ainda quer atacar quem está fazendo. Ainda quer retirar isso, não se posicionou ao longo de 4 anos para ter uma política pública em defesa da vida das mulheres. Então, nós estamos fazendo essa mobilização para manter a nossa casa. Então, vejam como é a situação. Além de o serviço público não ofertar nenhum serviço de qualidade, e sempre muito restrito, sempre muito difícil, a gente recebe os relatos das companheiras, é sempre tudo muito difícil. Então, a gente quer uma prefeitura que seja ao contrário, que realmente dê condições, que favoreça que as mulheres tenham o direito de decidirem sobre o seu corpo. A gente está indo para a última pergunta que a Carol vai trazer para o senhor e depois considerações finais. Candidato, no geral, no plano de governo, o senhor fala em controle social de todos os monopólios e consórcios capitalistas e dos meios de produção nos setores estratégicos da economia e em nacionalização do sistema bancário e controle popular do sistema financeiro.
Não me parece uma medida muito factível com a gestão de uma prefeitura, com, enfim, as condições atuais, né? As estruturas econômicas, sociais, políticas atuais da cidade. Qual que é o objetivo da sua candidatura, candidato? Bom, essa questão das finanças e dos bancos, a gente tem a possibilidade de fazer um banco municipal que seja de controle popular e estatal, como a gente defende estruturalmente em toda a nossa campanha, né, em todas as nossas propostas. Porque o que acontece é que o nosso povo, hoje, ele gera lucro para os bancos também. Então, veja o caso nacional. A gente tem o pagamento da dívida pública, que não é nem o pagamento da própria dívida, e sim dos juros, e todos os governos têm feito esse pagamento, que chega em 46% do orçamento. Então, é difícil a gente conseguir olhar para a nossa cidade sem a gente socializar também essa questão dos bancos. Então a gente precisa ter um olhar de que a cidade está dentro de um contexto nacional também. Então a gente tem que conseguir fazer essas relações de perceber que a situação que o nosso povo vive, na prática, está enriquecendo um punhado de banqueiros e também dos grandes latifundiários, ou também aqui no caso da cidade, da especulação imobiliária. Então a gente tem que ter um olhar sim para a questão do funcionamento do capital. Não é porque nós estamos numa prefeitura que isso vai estar isolado da influência do capitalismo. Então a gente precisa ter um olhar nas nossas ideias, nas nossas propostas, sistêmico. Então o nosso objetivo da nossa candidatura é fazer um governo popular, de chamar a atenção para o nosso povo de que nós podemos sim fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, né, onde a gente acabe com a pobreza, com a fome, com a violência. E isso vai ser feito também com uma administração financeira pública, e não só de interesse privado para beneficiar esse 1% que é rico. E, inclusive, o dado de 61% da população tem 63% da riqueza, Isso. Sim. Dado atual. Então vamos lá, temos 2 minutos e meio, cerca de 2 minutos e meio para as considerações finais do senhor. Bom, primeiro agradecer o espaço, achei uma ótima conversa. Nós precisamos entender que a situação da eleição é de uma eleição que ela não é democrática, ela é uma eleição antidemocrática, porque nós temos o direito legal de participar das eleições, conquistamos isso através de um grande processo coletivo de legalização do nosso partido, e nós estamos chamando a atenção para isso, porque a gente defende que esses 5 bilhões de reais para as eleições fosse utilizado para benefício do nosso povo. É uma eleição caríssima, se a gente pensar o que é nacionalmente. Só a coligação do Ricardo Nunes, todos os partidos juntos vão ter 3,5 bilhões para usar na eleição nacional. Isso é muito dinheiro, isso é algo que a gente tem combatido e que a gente acha que deveria ser tempo igual para todo mundo, com todo mundo acessando os mesmos direitos. E aí a eleição que dê o resultado, o povo que diga o que vai ser, e não com regras que acabam impedindo. Segundo, que a nossa mensagem é uma mensagem de esperança para o nosso povo. Nosso povo está na ofensiva, nós estamos fazendo lutas. Nós tivemos a greve dos Correios, greve dos bancários, greve dos previdenciários. Nosso povo está fazendo a luta. Nós saímos de uma luta contra o golpismo do Bolsonaro e nós temos a possibilidade de construir um governo popular, um governo da classe trabalhadora. Então, isso está se expressando nas ruas. Nosso povo está cansado de ver a eleição do jeito que ela está hoje. De até uma certa curiosidade a gente recebe na rua, mas existe um grande descrédito que vai governar para continuar funcionando mais ou menos do jeito que está. Então nós estamos chamando o nosso povo para construir junto, para que a gente construa o poder popular, o socialismo. Um abraço para todo mundo, vamos junto na luta, vote 80, conheça as candidaturas da Unidade Popular, siga nossas redes, da UP, Ricardo Senesi também, ajude na vaquinha, vamos junto, pessoal. É isso, encerramos o 3x4 com a sabatina com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Senesi, da UP, a União Popular. Obrigada demais, candidato, pela participação aqui no Brasil de Fato. Valeu, vamos juntos aí, até a próxima. Agradeço também a nossa querida convidada especial da redação do Brasil de Fato, Caroline Oliveira, valeu pela presença. Obrigada, querida. amiga. Igor Carvalho, vamos nessa, né? Vamos, muito bom. Obrigado, Senesi. Excelente conversa aqui. Nara, até a próxima. Olha só, a íntegra da nossa conversa com o candidato está disponível em áudio no perfil do 3x4 em todas as plataformas de podcast. E se você está acompanhando a gente agora pelo YouTube, dá para rebobinar. Se você não é dessa geração,
volta, que você consegue assistir tudo de novo. A gente já tá com a nossa sabatina disponível no YouTube do Brasil de Fato e da nossa parceiríssima TVT, a TV do Trabalhador. E lembrando também que a gente vai ter outras sabatinas aqui no podcast 3x4. A nossa próxima, que já está agendada, é dia 4 de setembro, com a participação do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Acompanhe a nossa cobertura política e, aliás, a nossa cobertura geral, brasildefato.com.br. Sobe o som, DJ Gattinone. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelos meus colegas de redação, Igor Carvalho, especialmente Caroline Oliveira. A direção é de Camila Salmaz, de Monize Ravena, produção e pesquisa Letícia Holanda, Caroline Oliveira e Igor Carvalho, com excelência, inclusive, viu? Trilha sonora original, Alejandra Luciani, edição e sonorização, Lua Gattinone, direção de vídeo, Gabriela Pérez. Coordenação de redes sociais, Rafaela Cury, identidade visual, Rafael Canoba. Coordenação geral da Sabatina, Rodrigo Chagas e Monize Ravena. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo 3x4. Valeu!